Obrigado, pastor Hamilton, pelo carinho. Parabéns, igreja, pelo novo espaço. Está lindo, maravilhoso, louvado seja Deus. Assente-se, por gentileza, e abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 1 Samuel 30. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. O que eu quero tratar com vocês hoje é o tema: tomando de volta o que o inimigo levou. Tomando de volta o que o inimigo levou. Esse texto registra uma grande crise. Davi, filho de Jessé, filho caçula, escolhido por Deus para ser sucessor de Saul, rei de Israel. Desde que ele foi ungido para ser rei de Israel, é que Deus o matriculou na escola do quebrantamento. Ele não subiu ao trono. Ele foi matriculado na escola do sofrimento e da dor. Davi enfrenta o ciúme de Saul. Davi precisa fugir para os desertos, para as cavernas, para as cidades, buscando asilo político até mesmo entre os seus inimigos. Agora Davi está vivendo um momento mais crítico da sua história, porque cansado de tanto fugir, ele resolve buscar apoio entre os seus arqui-inimigos,
os filisteus, passando a ideia para o rei filisteu, o rei Aquis, de que ele tinha mudado de lado, que ele tinha desertado de Israel, e que ele engrossaria as fileiras do exército filisteu, pronto e disposto a lutar contra o seu próprio povo. Aquis acreditou nele. E Davi passou algum tempo ludibriando, mentindo, disfarçando. E isso está registrado no capítulo 27. O 28 é um intervalo, porque Saul vai buscar uma pitonisa, mas retorna o assunto no 29. E Davi pede ao rei uma cidade de refúgio, porque não queria dar as caras, ele precisava ter distância para fazer o que estava fazendo, porque ele fazia jogo duplo. Ele lutava as guerras de Israel, mas dizia para o rei Aquis que estava lutando as guerras filisteias. Não há momento algum em que Davi ora, não há momento algum em que Davi adora. Davi está vivendo uma mentira, uma farsa. A crise permanente familiar que ele enfrentou com o seu sogro Saul leva-o ao desespero. E se isso não bastasse, agora ele está enfrentando uma crise maior, porque a Bíblia diz que o rei Aquis, o rei filisteu, resolve declarar guerra contra Israel, reúne a sua tropa para lutar contra Israel e convoca Davi e os seus 600 homens para irem à sua frente como escudeiros. E agora Davi tem duas opções e nenhuma delas é boa, porque ao acompanhar o rei filisteu, ele está traindo o seu povo. Se ele dissesse, não, eu não vou com você, ele estaria caindo a máscara diante do rei filisteu, diante de quem viveu mais de um ano mentindo. E quis a providência de Deus que os príncipes filisteus percebessem que Davi não podia ir com eles. E disse para o rei, olha, esse camarada é guerreiro, esse camarada é experiente, esse camarada é israelita, esse camarada é herói na terra dele. Se ele se voltar contra nós nessa batalha, nós estaremos derrotados vergonhosamente, então dispensa esse cara. O rei a contragosto o fez, e Deus livrou Davi por meio dessa situação. Agora ele está retornando para a sua cidade de refúgio, a cidade de Ziclag, onde estavam as suas famílias respectivas, e quando chega na cidade, constatam que a cidade tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas. E a cidade tinha sido atacada, a cidade tinha sido ferida, a cidade tinha sido queimada, a cidade tinha sido saqueada, e eles tinham levado embora cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Diz a Escritura que quando Davi e os seus homens veem esse cenário, eles choram até não terem mais forças para chorar. Porém, os aliados de Davi, aborrecidos pelo fato de seus filhos e filhas estarem nas mãos do inimigo, colocam toda essa culpa nas costas de Davi e querem apedrejar Davi. E diz a Escritura que nesse cenário, Davi se reanimou no Senhor seu Deus e clamou a Deus em oração. E perguntou, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E Deus respondeu para Davi, persegue o inimigo, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E então o quadro muda, o placar do jogo muda, os aliados que iriam apedrejá-lo agora se juntam a Davi e entram nesta batalha. E diz a Bíblia que 200 ficaram para trás cansados, mas 400 seguiram Davi. E eles derrotaram os amalequitas. E eles tomaram tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, nada ficou nas mãos do inimigo. Essa narrativa bíblica, meus irmãos, para mim, é um retrato da batalha espiritual que a família vive. E conforme já foi dito aqui, quando se fez a divulgação da escola de princípios que esta igreja quer estabelecer, é porque esta igreja tem consciência de que a família vive hoje numa grande batalha. Forças hostis, forças ocultas, forças declaradas,
forças de representantes da sociedade estão aí, a olhos vistos, numa conspiração contra a família, para se destruir os pilares da família, para se arrancar os marcos da família, para se abalar os alicerces da família. Isso porque se você atinge a família, você atinge a igreja, você atinge a sociedade, você atinge a nação. Não há nação forte com famílias fracas, não há igreja forte com famílias fracas. Então, eu queria olhar para esse texto com vocês sob duas perspectivas. A primeira delas é como este inimigo ataca a família. Porque estamos aqui diante de uma luta espiritual. Para mim, aqui os amalequitas representam o nosso mais terrível inimigo. Como é que é esse ataque? Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Primeira coisa é que esse inimigo ataca furiosa e implacavelmente a igreja, a família. Essa ideia dada com ímpeto é com fúria, com ódio, deliberado. E sabe, irmãos, tem muitas famílias hoje que têm sido atingidas de cheio por esse ataque implacável do inimigo. Há famílias que estão adoecidas, há famílias que estão machucadas, que estão arrebentadas emocionalmente, há famílias que estão carregando um peso terrível e esmagador em virtude desse ataque. Eu estava lá em Vitória, no Espírito Santo, certa feita, pregando num culto familiar. E quando eu pregava, uma mulher chorava desesperadamente, e eu não sabia a razão. E quando terminei a mensagem, eu fui conversar com ela, e disse, por que a senhora está chorando? O que aconteceu? Ela me disse, pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei, mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu, eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Ela me disse, um dia eu acordei assustada com o grito desesperado dos meus filhos. Eu pulei da cama, meu marido não estava do meu lado. Eu corri para o quarto deles, a porta trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta e me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. Quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal no seu peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos meus filhos. Ela me disse, pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas famílias assim. Mas curiosamente, pastor Hamilton, há 2 anos eu estava em Vitória. Há 2 anos agora. Distribuindo um folheto que nós produzimos lá na Luz para o Caminho, cada dia. Na rua, de casa em casa. E de repente uma senhora me avistou, uns 500 metros, correu na minha direção e começou a chamar pelo meu nome. Eu olhei, não a reconheci, ela chegou e me fez a pergunta que não se faz a um pastor. O senhor está lembrado de mim? E eu disse, não estou lembrado da senhora, me ajuda por favor. Ela me disse, eu sou aquela mulher que contou esta história para o senhor. Jesus mudou minha vida. Jesus me alcançou. Hoje Jesus curou minha alma. Hoje eu sou uma mulher livre, feliz, porque Jesus salvou a minha vida. Mas estava debaixo de um ataque implacável do inimigo. Mas em segundo lugar, veja comigo, o inimigo quando vem para atacar, está no versículo 1 ainda, diz que feriu e queimou a cidade. Você fere pessoas e você queima estruturas. Você tem prejuízo financeiro, você tem prejuízo emocional. Isso me leva a imaginar quantas famílias que têm sofrido quedas, perdas, prejuízos financeiros, por ataque do inimigo. Mas mais do que isso, quantas pessoas que estão machucadas e feridas na alma, na mente, nas emoções, no corpo,
por causa desse ataque. Eu estava pregando num congresso de médicos, lá na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, e havia uma enfermeira muito sorridente, que estava recepcionando os congressistas, e depois da minha primeira palavra, ela me procurou e me fez uma pergunta muito curiosa. Ela me perguntou assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro, é impossível não ver. Ela me disse: pois esse sorriso é uma mentira. Eu carrego atrás desse sorriso uma alma doente, um coração ferido e machucado. Quantas pessoas assim? São traumas da infância, um abuso sofrido, uma dor que lateja, um problema que nunca foi bem resolvido. Pregava aqui em São Paulo, e uma mulher de seus 60 anos se aproxima de mim com a palma da mão, com a grande cicatriz, e ela disse: pastor, o senhor sabe que cicatriz é essa? Eu falei: claro que eu não sei. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei minha mãe em 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei minha mãe. Machucada, ferida na alma. Um dia um senhor da nossa igreja, lá em Vitória, me procurou e disse: pastor, o senhor podia visitar minha mãe. O senhor não conhece a minha mãe. Eu sou o filho mais velho. Minha mãe tem quase 80 anos. A minha mãe é uma mulher triste, de uma tristeza crônica. Já levamos a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, já tomou todo tipo de remédio, já fez todo tipo de exame. Ninguém detecta a tristeza crônica dela. Eu disse: eu vou lá visitá-la. Por graça de Deus, eu comecei a conversar com ela quando cheguei. Daqui a pouco ela disse assim para a família: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, essa mulher me olha nos olhos e me diz assim: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu disse: o que houve? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Me casei, estive casado com ele muitos anos, já sou viúva há vários anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu vivo num pelourinho, eu vivo açoitada pelo chicote da culpa. E eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher, por perceber como o diabo havia ferido a alma dela há 60 anos, mantendo-a num cativeiro. E naquele dia eu falei para ela de Jesus, eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do sangue do Cordeiro que pode limpar, purificar de todo o pecado. E naquele dia aquela mulher de quase 80 anos se rendeu ao Senhor Jesus. Sorriso brotou no seu rosto. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la por mais de 10 anos, até o Senhor Jesus a chamar para a sua glória. Estava ferida, machucada. Há muitas pessoas assim, ainda hoje. Talvez você que esteja aqui, precisa dessa cura que Deus tem para você nessa noite. Mas vejam vocês comigo, que quando o inimigo vem para atacar, o alvo principal dele é atingir a família. Veja comigo o verso 2 e 3. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. E diz o texto no verso 3, as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Eu pergunto a você, como é que um marido pode estar bem se sabe que a sua mulher está nas mãos do inimigo? Como é que uma mulher pode estar bem se sabe que o seu marido está nas mãos do inimigo? Como é que um pai e uma mãe podem estar bem sabendo que os seus filhos estão prisioneiros nas mãos do inimigo? Porque se você desarticula a família, você atinge todas as áreas da sociedade. Você não está com a cabeça boa para trabalhar, sabendo que você saiu de casa para trabalhar, seu filho está passando uma luta, sua filha está passando uma luta, seu filho está na mão do inimigo, seu filho está prisioneiro disso ou daquilo, de drogas ou de bebida, ou de qualquer outra prática pecaminosa, ou de qualquer situação espiritual que o leva a se tornar um prisioneiro. Quantas pessoas assim prisioneiras? Eu nunca esqueço de um dia que um líder da igreja
trabalhava na área da música. Me procurou e disse assim: pastor Hernandes, eu estou deixando a igreja. Eu falei: o que aconteceu? Ele disse: eu estou deixando a minha mulher e minhas filhas. Eu falei: como? Eu me apaixonei por outra mulher e vou viver com ela. Eu confesso, pastor Milton, que eu usei todos os recursos que eu tinha em mãos, possível. Orei, exortei, aconselhei, adverti, nada resolveu. Esse homem deixou a esposa, as 2 filhas, o ministério na igreja, a igreja. E essa mulher era uma mulher fortemente ligada ao ocultismo. Às vezes eu ia visitá-lo e encontrava na casa dele despacho para os demônios, dentro da sala dele. Esse homem chegou a ponto de ir para o cemitério à meia-noite fazer oferendas aos demônios. Tudo que eu falava para ele caía em ouvidos surdos. Até o dia que eu contei para ele uma história. Eu contei para ele a história do lenço branco. É uma prática dos Zulus, lá da África do Sul. Fui visitar os Zulus, a missão Quacisabanto, e essa história me marcou muito. A prática deles é a seguinte: quando um rapaz começa a namorar uma moça, o rapaz dá um lenço branco para essa moça. Enquanto o namoro durar, a moça guarda o lenço branco. Se porventura o namoro terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para ele. Porque se não devolver, é como se aquela moça desse liberdade e direitos a esse rapaz de abusar dela. E nós estávamos lá na missão quando uma moça foi abusada pelo ex-namorado. Levaram o caso às autoridades, e a primeira pergunta que foi feita à menina foi essa: você devolveu o lenço branco para ele? Não. Então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se 3 semanas, eu estava no gabinete pastoral, o telefone tocou, era ele disse: pastor, corre aqui na minha casa, porque hoje eu preciso devolver o lenço branco. Eu fui para lá, imediatamente. Irmãos, eu nunca vi uma cena daquela. Eu me assentei de frente a ele, na sala, e esse homem começa a tremer dos pés à cabeça. Esse homem começa a suar a ponto de ensopar a sua roupa. Eu sabia da natureza, da luta espiritual que ele estava travando. E eu perguntei: fulano, você quer devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Falei: então, você vai pegar uma caixa enorme, a maior que você tiver em casa, e nós vamos colocar dentro dessa caixa tudo aquilo que você tem nessa casa de feitiçaria. E ele foi trazendo aventais, e ele foi trazendo patuás, e ele foi trazendo correntes. Toda aquela quinquilharia. E disse: agora nós vamos jogar 1 litro de álcool, e lá no quintal nós vamos queimar essas coisas, como aconteceu lá na cidade de Éfeso, num rompimento com essas práticas. Peguei o litro de álcool e sopei tudo aquilo com álcool. Ele pegou o palito de fósforo, riscou, não pegou fogo. Ele riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. Esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. Eu disse: vai pegar fogo agora, em nome de Jesus, porque eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou na caixa. E esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor trouxe a consciência, com o coração arrependido e quebrantado. Mas estava prisioneiro no cipoal do inimigo. Há muitas pessoas prisioneiras hoje precisando de libertação na família. Mas notem comigo que outra artimanha do inimigo está no versículo 6. Porque está escrito aí que o povo, e o povo aqui são os 600 homens que acompanham Davi, falava de apedrejar Davi, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Qual é a artimanha do inimigo aqui? Ele chega e faz um estrago, ele chega e dá o prejuízo, ele chega e rouba, ele chega e sequestra, ele chega e leva cativo.
E agora, em vez das pessoas se unirem, da família se unir para enfrentar o inimigo, começa um a acusar o outro. O marido acusa a esposa acusa o marido, os pais acusam os filhos acusam os pais, os irmãos acusam os irmãos, e a família vira um pé de guerra. Então eu vou falar uma frase aqui. Se você esquecer meu sermão, mas guardar essa frase, decorar essa frase, memorizar essa frase e praticar essa frase, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é esta: quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. Quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. A família precisa se unir. Não é hora de um querer apedrejar o outro, acusar o outro, é hora de juntar os cacos e trabalhar para enfrentar o verdadeiro inimigo. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas há uma última forma desse inimigo atacar a família. Está lá no versículo 16, nós não lemos, vou ler agora. Está escrito assim: e descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Os amalequistas estão festejando a acachapante derrota que impuseram a Davi e sua família e de seus homens e famílias respectivas. Em outras palavras, o ponto que eu quero tratar aqui é o seguinte: quando o inimigo vem e atinge a nossa vida, atinge a nossa casa, atinge a nossa família, ele celebra isto. A grande pergunta então nesta noite é esta: onde a minha vida, onde a minha casa, onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Me permita ilustrar isso. Eu acho que todos vocês conhecem a história de Sansão. Sansão foi um juiz de Israel, carreira solo, nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, um gigante, mas Sansão tinha um grande problema, ele não tinha domínio próprio, e diz a Bíblia que um dia ele está em Tímina, e viu uma moça filisteia, e quando ele chegou em casa, ele disse para o seu pai assim: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: não, meu filho, mas aquela moça faz parte do povo que nos oprime. Aquela moça não tem os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma fé que nós temos. Tem tanta moça em Israel. Eu falei: não, mas é daquela que eu agrado. Pronto, não quero papo, não quero conversa, é dessa que eu quero e acabou. Notinha de rodapé. Eu sou pastor há 41 anos. Eu nunca vi um rapaz e uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro, tenha sido bem-sucedido no casamento. Não interessa se seu pai é redondo ou quadrado, se é doutor ou analfabeto, escute seus pais. Notinha de rodapé de novo. Tem muita gente que acha que pai e mãe não devem interferir em namoro de filho. Eu acho que deve. Namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Se chega em casa com a cara amarrotada, depois de estar lá namorando, se atende o telefone meia hora e termina o telefonema chorando, se tranca no quarto, se começou a namorar, já não tem mais nenhuma atividade na igreja, vai se isolando de todo mundo, vai se escanteando para lá e para cá, está na hora de dar um tapa na mesa. Chega com isso. Vai chorar, vai reclamar, mas choro não mata filho, não. O que mata filho é um casamento ruim.
Diz a Bíblia, que o Sansão vai para a casa dessa moça. E no caminho, um leão novo salta em cima dele. E ele era muito forte, diz o texto. Pega o leão novo e rasga como se rasga um cabrito. Quando eu leio isso, eu dou risada, porque eu não consigo rasgar um coelho. Imagine rasgar um leão. E aí, no dia do casamento, ele está indo para a casa da moça, se lembrou da cena, passou por lá para ver. Tinha um enxame de abelhas na caveira do leão. Ele enfiou a mão lá dentro da caveira do leão morto, pegou um favo de mel e chupou e não deu para o pai e para a mãe. Quebrou o primeiro voto de nazireado dele. O nazireu não podia tocar em cadáver. Foi buscar doçura no que estava podre, prazer no que era proibido. Aí diz a Bíblia que ele vai para a festa e dá uma festa de arromba, porque ele não quis ser diferente dos moços da sua época. E quebra o segundo nazireado, o voto de nazireado, porque não podia beber bebida alcoólica. Notinha de rodapé outra vez. Eu tenho rodado o Brasil, irmãos, graças a Deus completei este ano o último estado que eu não tinha visitado ainda, pregando em igrejas de várias denominações, desde igrejas ultra-ortodoxas a igrejas ultra-pentecostais. E onde eu ando, eu escuto essa reclamação dos pastores. As festas de casamento dos crentes está ficando complicada. Você sai de um culto onde você adorou a Deus, onde você escutou a palavra de Deus e vai para um cerimonial e lá o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. É uma música tão alta que ninguém conversa também. Em alguns lugares, bebida alcoólica se serve todas. E o povo cai na pista de dança. E volta para casa de madrugada com as pernas bambas, trôpegas. E alguns ainda dizem, não, pastor, mas vai estar lá o doutor fulano. Até vai estar lá o político importante do nosso estado. Meu irmão, quem dá festa é você. Que tome guaraná e suco e água. E eu já vi festas magníficas sem uma gota de álcool, sem nenhum problema. Mas diz a Escritura que esse camarada teve que brincar na festa do casamento e sair da festa do casamento para matar 30 filisteus, e não teve nem lua de mel. O casamento acabou, devia ir para os Guinness, sem lua de mel. Porque quando ele volta dessa matança, ele não volta para a casa da noiva, não. Ele vai para a casa dele. Depois que a cabeça esfriou, que o sangue esfriou, agora eu vou lá visitar a minha querida. Quando ele chega lá, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Ele ficou muito irritado, queimou a campina dos filisteus. Os filisteus foram em cima do seu povo, falou, você entrega esse cara, senão vai ser uma tristeza grande aqui, vai ser uma ruaça grande aqui. E aí o Sansão se deixou entregar nas mãos do seu povo, e quando ele estava para ser entregue, ele rompeu as amarras e pegou a queixada de jumento e matou 1000 filisteus. E agora diz a Bíblia que ele desce para Gaza e se deita com a prostituta. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Afunda o poço. E ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração, que vai deitar no colo de outra mulher filisteia e vai brincar com ela de novo. E o resultado vocês já sabem. Chega um momento que uma impaciência de matar tomou conta dele, ele abriu o coração e disse, olha, eu sou nazireu. Ele já tinha quebrado os 2 votos primeiros. O nazireu não podia tocar em cadáver, o nazireu não podia beber bebida forte, o nazireu não podia cortar o cabelo. Se cortar meu cabelo, eu me torno um homem comum. Cortaram o cabelo dele. E ela disse, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele já tinha se livrado 3 vezes, pensou que sairia na quarta. Na quarta ele ficou. Fraco, impotente. Amarraram-no, vazaram os seus olhos. Sansão significa sol, luz. Vazaram os seus olhos e ficou nas trevas. Levaram o Sansão para o templo de Dagon, e zombaram do Deus de Israel, e deram glórias e vivas ao Dagon.
E Sansão vai se tornar motivo de festa lá no acampamento do inimigo e não no acampamento de Deus. Eu sei que se eu terminasse esse sermão aqui seria desesperador. A pergunta é: o que a gente vai fazer quando o inimigo está atingindo a nossa vida e a nossa casa? Davi nos ensina algumas coisas. Primeiro, veja o verso 4 comigo. Diz o texto que quando Davi chega e vê a cena, ele chorou até não ter mais forças para chorar. Nós somos uma geração que tantas vezes, meus irmãos, está lutando pela família, com o coração seco demais e com os olhos enxutos demais. Qual foi a última vez que você chorou pela sua casa, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos? Eu acho que muitos de vocês já ouviram sobre o pastor Tim Cymbala. O pastor Tim Cymbala é um pastor batista, lá do Brooklyn, nos Estados Unidos, perto de Nova York. Uma igreja brilhante, uma igreja em franco crescimento, um ministério de música conhecido no mundo todo. Um dia o pastor Tim Cymbala chegou em casa e a sua filha primogênita disse assim para ele: papai, eu não quero saber de Deus, não quero saber da igreja, não quero saber de nada disso que o senhor tem me ensinado, eu quero curtir a vida, eu quero sair de casa. Adolescente. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, o pai fez tudo que podia, não adiantou nada, a menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Cymbala pensou em abandonar o ministério, ele disse: não tem estrutura para ser pastor numa situação dessa. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto, como é que uma filha esquece, um pai esquece uma filha? Como é que uma mãe esquece um filho? Pastor Tim Cymbala relata num de seus livros que certa feita, certo dia, ele vai para a reunião de oração da igreja, uma vigília de oração, de madrugada, e de repente levanta uma irmã, diz: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E disse que naquela vigília, os irmãos deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor do templo, e aquele templo se transformou numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando o pastor Tim Cymbala voltou para casa no final da noite, já quase no amanhecer, ele disse assim para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha toca de manhã, a mãe vai à porta para atender, era sua filha, em lágrimas. Ela entrou porta dentro, foi lá no quarto onde estava seu pai, agarrou pelas pernas e disse: papai, me conte por favor, o que aconteceu há 2 dias? Eu estava em casa, parece que escamas caíram dos meus olhos, meu coração foi tocado. Eu quero dizer para o senhor, papai, que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para a minha família, eu estou de volta para a nossa igreja. Jesus libertou a minha vida. Eu quero encorajar você nesta noite a não abrir mão de seus filhos, a não desistir de seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são preciosos para Deus. Lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles, mas nunca desista deles em nome de Jesus. Davi nos ensina a segunda lição. Versículo 6, confira comigo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, olha a conjunção adversativa aqui, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Por que Davi se reanimou? Será que ele se reanimou porque ele era forte? Porque tinha maioria com ele? Porque tinha uma estratégia? Porque o inimigo era fraco?
A cena que eu vejo é de Davi ser o pastor desse grupo, e era mesmo, 600 homens, gente amargurada de espírito que se juntou a ele, para lutar as causas dele. Eu me imagino no lugar dele, pensando que eu fosse pastor de uma igreja de 600 membros, olhando que não tem nenhum membro que está do lado do pastor, apoiando o pastor. Os 600 membros querem matar o pastor. Mas está escrito, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Em outras palavras, não importa quão grave, quão dramático, quão terrível seja o problema que você está enfrentando, reanime-se no Senhor, seu Deus. Com Deus você é maioria. Com Deus você tem força, com Deus você tem estratégia, com Deus você tem o povo que vai se voltar, não contra você, mas a seu favor, para lutar as batalhas que precisam ser lutadas, para salvar a sua família. Reanime-se, não jogue a toalha, não desista, não retroceda, não recue, reanime-se. Mas notem comigo, que ao reanimar-se, Davi não se reanima com bravatas. Davi não se reanima com energia carnal. Davi se reanima e diz a Escritura, e ora. E para mim, a oração que Davi faz aqui é uma das mais medíocres, diríamos nós, registradas na Bíblia, porque a oração de Davi consiste em 2 perguntas apenas. E qual é a pergunta que ele faz? Note comigo a pergunta que ele faz. Veja você. Então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Ó Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Em nome de Jesus, amém. Só isso. Mas trocando em miúdos, o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, meu Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar a decretação da derrota ou eu vou reagir? Eu vou dar de bandeja para o inimigo da minha família ou eu vou reagir? Eu vou me conformar com o fracasso, com a derrota ou eu vou reagir? Eu vou achar que é assim mesmo, não tem mais nada para fazer ou eu vou reagir? E quando você ora, Deus responde. E quando você ora, Deus age. Que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. A oração não é poderosa, poderoso é Deus que responde a oração. Mas quando você ora, Deus une a fraqueza humana ao poder onipotente de Deus. Deus une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, o céu se move em seu favor. Agora notem, Davi se reanima, Davi ora, Davi recebe resposta e Davi age. É trabalho. É trabalho. Recuperar a família dá trabalho. Ô irmãos, nenhum de nós aqui tem família perfeita. Se você tem uma família perfeita, dá o endereço para nós, vamos estar todo mundo lá na sua casa para aprender com você. Estamos todos no mesmo barco. A nossa família não é perfeita, mas é a nossa família. Você só tem ela. Então lute por ela. Se empenhe por ela. Chore por ela, ore por ela, lute por ela. Agora veja você que Deus promete a você vitória e não ausência de luta. Deus promete a você não caminhada fácil, mas vitória certa.
É por isso que 200 ficaram para trás, de cansados que estavam, mas aqueles que tinham a palavra de Deus e a promessa de Deus, eles não retrocederam, eles foram, eles venceram, eles tomaram de volta tudo que o inimigo levou. E eu queria terminar essa meditação remetendo vocês ao livro de Êxodo, porque para mim o livro de Êxodo é o livro mais objetivo da Bíblia no que tange a batalha espiritual. Há muitos símbolos ali. O faraó é um símbolo do diabo, o Egito é um símbolo do mundo, a escravidão é um símbolo do pecado, Moisés é um símbolo de Cristo, o Êxodo é um símbolo da nossa redenção, da nossa libertação, da nossa salvação. E vocês se lembram que quando Deus estava para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, Faraó fez quatro propostas para Moisés. 4. Primeira proposta, Êxodo 8, 25. Não é preciso sair do Egito. Fica aqui mesmo. Adore a Deus no Egito mesmo. Levante altares no Egito mesmo. Para que sair? Em outras palavras, você quer servir a Deus? Você não precisa mudar de vida, não. Precisa não, você vai para a igreja, mas continua vivendo o que você sempre viveu. Para que mudar? Levanta altar no Egito mesmo. Isso é uma proposta enganosa, mentirosa, falsa. E Moisés a recusou, peremptoriamente. Aí o faraó partiu para a segunda proposta. Está lá em Êxodo 8, 28. Tá bom, vocês querem ir? Podem ir. Mas não vá muito longe não. Fica aqui perto. Vão ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, faça um passeio, um turismozinho por aqui. Curta o melhor dos dois mundos. Você não precisa ser tão radical. Você não precisa se consagrar assim também não. Você pode curtir o melhor do mundo e o melhor da igreja. Isso é falso, isso é mentiroso. O lugar de jovem curtir a vida é no altar de Deus, é na casa de Deus. Faraó escutou de Moisés um não rotundo. Não, nós vamos embora. Aqui não é lugar para nós e nós vamos sair mesmo. Faraó partiu para a terceira proposta. Tá bom, já que vocês querem ir embora, pode ir embora. Vamos fazer o seguinte, vocês de cabecinha branca podem ir embora. Os filhos, os jovens, ficam no Egito. Isso é um engodo. Tem muita gente que acha que jovem tem que curtir a vida. Me permita contar isso, porque isso marcou meu ministério. Eu fui convidado um dia, pastor, para pregar numa igreja, uma grande igreja do nosso país, e me deram até um tema. Eu confesso que esse é um ponto muito frágil no meu ministério. Eu não sei trabalhar tema. Se você me convidar para pregar e me der um tema, eu vou ficar enroscado. Difícil para mim. Eu não sei mexer com tema. Mas naquele dia me deram um tema. Santidade. Era um grupo de jovens, era um trabalho de jovens. Eu cheguei lá, preguei o sermão. Sabe aquele dia que você acha que até você acha que você pregou bem? Me senti daquele jeito. Desci todo feliz do púlpito. Quando eu desci, um grupo de jovens me pegou pelo braço assim, com muito carinho, e me levou para uma sala contígua ao púlpito, e o jovem líder deles botou o dedo no meu nariz. Diz, o senhor é um homem retrógrado, o senhor é um homem quadrado, o senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema de a gente ir numa boate? Qual é o problema de a gente tomar uma cervejinha? Domingo nós estamos na igreja, nós somos crentes, convictos. Está tudo bem com a gente? Eu quase apanhei. E eu disse, olha filhos, mas vocês que me convidaram, e eu estou indo embora também. Eu estou indo embora. Agora, já que vocês me convidaram e me confrontaram, eu vou dizer duas coisas para vocês e estou indo embora. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, da próxima vez que vocês forem para a boate, encher a cara, tem que ser para a glória de Deus. Se vocês conseguirem fazer para a glória de Deus, pode ir. Agora, duvido que consigam.
Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Da próxima vez que for para o boate, você tem que ir em nome de Jesus. E quando você estiver tomando todas, você diz, louvado seja Deus, graças a Deus que eu estou enchendo a cara. Conseguindo, vai em frente. Duvido que consigo. E fui embora. O que eu nunca esperava, e pastor tem problema de amnésia às vezes, passado uns 10 anos, eu recebo um convite, não parei para perceber direito, da mesma igreja. Quando eu chego, eu tomo um susto. Para piorar a situação, uma senhora me aborda logo na chegada e me perguntou assim, o senhor está lembrado de mim? Eu falei, mas não estou mesmo. Ela disse assim, eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Pronto, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora. O que aconteceu com seu filho? Ela me disse, pastor, aquele dia que o senhor confrontou o meu filho, Deus tocou a vida dele. Meu filho se arrependeu. Meu filho é um novo homem. Meu filho é um líder desta igreja hoje, um homem santo de Deus. Eu preciso dizer a você, jovem que está aqui, lugar de jovem curtir a vida é na casa de Deus, é no altar de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude, alegria e delícias perpetuamente. Mas a quarta proposta do faraó foi a seguinte, tá bom, vocês podem ir embora, todo mundo, está lá no capítulo 10, versos 24 a 26, agora os rebanhos de vocês ficam, vocês servem a Deus, e o dinheiro de vocês serve ao Egito. É curioso isso, não? Porque Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Irmãos, tem crente que parece ter uma jararaca no bolso. Me permita dizer isso, você ainda não é um crente dizimista? Você precisa ser. Se o seu coração estiver no dinheiro, Jesus disse que o único que chamou de Senhor na Bíblia não foi César, não foi o diabo, foi o dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza, e é o dinheiro. A resposta de Moisés a Faraó foi emblemática. Faraó queria todos os rebanhos, e Moisés disse, pois bem, escute essa, Faraó, nenhuma unha vai ficar no Egito. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, veio de Deus, é de Deus e vai ser consagrado para Deus. Eu confesso que até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. O que Moisés está dizendo é o seguinte, você vai tomar de volta aquilo que o inimigo levou. E não vai permitir que o inimigo leve aquilo que Deus lhe deu. O que é que você já teve que foi perdido? Talvez a alegria de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, se encantar com a Bíblia, a alegria de orar, ter seu culto doméstico, de participar das vigílias de oração da igreja, de carregar no bolso um folheto para distribuir, de ir na casa do vizinho para falar de Jesus. Ou talvez a mesa posta e a família sentada ao redor da mesa. A comunhão. A delícia de um bom bate-papo em casa. Porque a Bíblia diz que um prato de hortaliças onde há amor é muito melhor do que uma casa com banquetes, mas sem amor. Tome de volta o que o inimigo levou. Eu queria terminar, pastor, contando uma experiência que marcou muito a nossa vida nessa viagem. E eu confesso que eu já tinha estudado isso tantas vezes, nunca tinha parado para perceber.
Nós fomos na igreja dos valdenses. Os valdenses, irmãos, foram um grupo que surgiu no século XII, de reavivamento. Pedro Valdo, rico comerciante, conheceu a Cristo, lá no século XII, 1173, lá em Lyon, na França. E esse homem resolveu deixar sua riqueza, viver uma vida simples, e preparar jovens para pregar a palavra de Deus. Foi considerado herege pela igreja, e eles passaram 400 anos, preste atenção nisso, 400 anos, na clandestinidade. Eles levantaram um homem chamado os Barba, que na língua deles é tio, que eram treinados para evangelizar. Preste atenção nisso, estou falando de antes da imprensa. A imprensa foi em 1450. Estou falando de 1173. Eles faziam cópias da Bíblia e decoravam a Bíblia. Muitas vezes a igreja perseguiu-os, queimava suas cópias, que eram poucas e raras e caras. E eles tinham na memória a Bíblia. E eles diziam, nós precisamos memorizar a Bíblia, porque vai chegar tempo que você não vai ter mais possibilidade de ter uma Bíblia. Os valdenses foram perseguidos ao longo desses 8 séculos, do século XII a hoje. Para vocês terem uma ideia, na chamada Páscoa, nessa região de Piemonte, o Duque de Saboia, 4 horas da manhã, entrou na comunidade deles, matou velhos, mulheres, crianças, queimando os vivos, decapitando crianças na frente dos seus pais, cortando os membros dos braços e as pernas e assando o corpo na brasa, abrindo o cérebro em vida e cozinhando o cérebro e comendo o cérebro das pessoas na frente das outras pessoas que ainda estavam vivas. E esses irmãos, apesar de torturados e enfrentando martírio, desde o século XII até hoje, eles existem. Quando a reforma chegou, eles se juntaram ao movimento da reforma. Mas continua a perseguição, crudelíssima, crudelíssima. E até hoje eles permanecem firmes, preparando o caminho da reforma, avançando depois da reforma, e existem até hoje, por um princípio: firmeza nas Escrituras, memorizar as Escrituras, ensinar os filhos as Escrituras. Precisamos tomar de volta esses valores. Eu quero orar com você. E se você quer hoje colocar sua vida, sua casa, sua família nas mãos de Deus e pedir que o Senhor manifeste o seu poder libertador, salvador, redentor, libertador, restaurador, lá na sua casa, eu queria que você tivesse liberdade de se levantar do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos, em nome de Jesus. Deus está neste lugar, meus irmãos, e este Deus que está aqui, basta uma palavra dele, correntes vão ser quebradas, mágoas vão ser desfeitas, abraços vão ser dados, reconciliação vai acontecer.
Eu não sei como é que está o seu casamento, mas Deus pode derramar amor no seu coração hoje. Talvez houve uma falha, um erro, um deslize. Está na hora de você perdoar e recomeçar. Talvez seus filhos estão passando uma crise. Você vai amá-los, orar por eles, chorar por eles, até vê-los alcançados pela graça. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós cremos que Tu estás neste lugar. E nós cremos que onde Tu estás, coisas maravilhosas acontecem. Tu estás olhando dos céus e vendo cada um de nós aqui como se fosse a única pessoa nesse ambiente. Tu conheces as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas lutas, os nossos desejos e sonhos. Deus, visita a nossa casa. Tira aqueles que são nossos das mãos do inimigo, Senhor. Quebra, Senhor, a força do inimigo. Quebra os grilhões, rompe as cadeias, Senhor. Manifesta o Teu poder. Que ao voltarmos para casa hoje, Tu nos dês um sinal do Teu favor. Que a Tua glória encha a nossa casa. Que a Tua presença inunde o nosso lar. Que o inimigo, Deus, não tenha vantagem sobre nós em nome de Jesus. Reveste-nos com a armadura. Unja a nossa cabeça com o óleo do Espírito Santo. Dá-nos vestes alvas, Senhor. Visita a nossa casa com cura, com salvação, com libertação, com reconciliação, com restauração. Derrama sobre nós o óleo da alegria. Derrama sobre nós, meu Deus, o amor incondicional. Dá-nos a bênção, Deus, de perdoar e sermos perdoados. Manifesta a Tua graça sobre nós. Não queremos deixar nada, nenhuma unha nas mãos do inimigo, Senhor. Tudo que nos deste, nós queremos de volta em nome de Jesus. Queremos consagrar a nossa vida e a nossa casa e o nosso lar a Ti nesta noite. E oramos com gratidão por aquilo que estás fazendo e hás de fazer, no poderoso nome de Jesus, em quem oramos, aleluia, amém, amém. Dê um abraço a quem está perto de você, por gentileza, e retorne ao seu lugar.